Uma vida dedicada à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nessa longa jornada, Marta Correia aprendeu a lidar com os mais variados problemas da sociedade, mas também desenvolveu uma sensibilidade capaz de a transformar em escritora. Autora do livro Drogas, A Prevenção é o Caminho, Marta Correia é a convidada do Cultura e Saber que você assiste agora na Rede Alesp. Marta, eu queria primeiro que você, para a gente contextualizar o nosso público, você contasse a sua história. Como é que você chegou a, de alguma forma, ser uma especialista aí, uma escritora, para falar sobre essa questão tão delicada que são as drogas? Bom, eu sou policial civil há 20 anos. Hoje, atualmente, eu trabalho no Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, e lá nós temos uma divisão de prevenção e educação, onde eu sou palestrante do nosso curso de agentes multiplicadores na prevenção de drogas, né? Nós palestramos no estado de São Paulo todo e também temos o nosso curso uma vez por mês no auditório do DENARC. Lá nós temos um auditório para 90 pessoas, nós ministramos esse curso também com o certificado. Então a pessoa sai de lá com essa formação e pode ser um agente de prevenção às drogas. Eu estou na divisão há 5 anos. E além de ser palestrante, eu sou psicóloga da divisão e atendo dependente químico e família, porque a família também se torna codependente. Devido a esse trabalho de 5 anos, eu tenho uma prima que estava participando de uma coletânea da editora Iracema, que é uma editora aqui de São Paulo, que fala só sobre saúde. E como ela sabia do meu trabalho no DENARC, ela disse ao dono da editora que ele estava querendo alguém que escrevesse alguma coisa sobre prevenção às drogas, né? E aí eu conheci o dono da editora Iracema, ele me convidou, pediu se eu podia escrever uma obra de prevenção, né? Mas focada mais na prevenção, porque o que é droga, o que ela causa, o livro também fala disso, mas ele é focado mais na prevenção, ou seja, como prevenir. Quais as ações que a gente faz para prevenir a droga, que são várias ações. E dentro de vários atores, né? Dentro da família, dentro da escola, dentro da igreja, da associação alcoólica, dentro da Câmara de Vereadores. Nós também palestramos muito para as guardas municipais dos municípios, né? Palestramos também para a base aérea há um tempo atrás e para 400 cadetes que estavam em formação. Enfim, onde a gente pode levar a informação, a educação e como prevenir as drogas, a gente leva. Por causa desse trabalho, eu acabei escrevendo o livro, né? Levei aí mais de 9 meses, praticamente 9 meses para escrever, um filho, né? É como se fosse um filho mesmo. E ele está para sair aí no segundo semestre agora, do ano de 23 agora, está para sair o livro. E qual é o objetivo da editora? A editora, na realidade, ela... Quanto mais ela puder levar esse livro, principalmente para as escolas, né? Porque os educadores, professores também, muitos não sabem o que fazer, né? E a grande fase da nossa vida, da vida do ser humano, onde a gente começa a experimentar tudo, é na adolescência, né? Os educadores, professores ficam meio perdidos, porque quando tem o caso nas escolas, né, de usuários, né, de alunos que estão indo, infelizmente, para essa experimentação. Então, o objetivo da editora é levar esse livro para onde quer que seja, para que as pessoas possam se informar, né? Esse é o livro da Marta, Drogas, Prevenção é o Caminho. E acho, e me parece, Marta, que foi muito assertivo da parte de vocês tratar nesse aspecto da prevenção, inclusive porque aqui lança um olhar para vários lugares que a gente nem pensa muito nessa questão da droga, como o ambiente de trabalho, como, por exemplo, igrejas. Então, assim, são vários, aqui tem vários locais aqui em que, obviamente, uma pessoa que tem um problema de drogadicção pode estar, e a gente precisa ter um olhar ali, não de exclusão, mas de inclusão dessa pessoa para que ela consiga superar essa doença, né? Exatamente, e o livro ele diz tudo sobre isso, né? Como fazer,
como a pessoa chega na dependência química, como lidar com isso, né? Nós palestramos também muito em empresa, na Semana de Acidente de Trabalho, na CIPAT das empresas, enfim, eu acho que esse assunto, esse tema, né, a prevenção às drogas, ele deveria estar presente em todos os lugares, principalmente nas escolas, na formação dos alunos e dos educadores, né? Porque, infelizmente, a droga está aí. E principalmente hoje, com a entrada da K9, que é as drogas sintéticas agora, K2, K4, K9, principalmente os adolescentes estão partindo para essa droga, que é uma droga que tem um efeito triplicado da maconha, né, natural, da planta, mas a sintética ela é muito mais potencializadora com os efeitos nefastos, né, do usuário. Há alguns preconceitos em torno da pessoa que tem a dependência química. Alguns julgam a pessoa de que ali é uma falta de vergonha, é uma fraqueza. Da sua experiência, o que de fato a gente pode falar algumas dessas coisas? É permitido alguma dessas análises entre aspas aí de um dependente químico? Como é que a pessoa chega de fato a ter a dependência química? Veja bem, eu dentro da psicologia, que é uma ciência, né, e eu tenho habilidade para falar disso, tenho formação para isso. Mas, independente da psicologia, nós estamos falando aqui de seres humanos, ok? Então, absolutamente, nós temos que ter preconceito com um dependente químico, porque a dependência química, ela não é uma falta de vergonha, a pessoa não usa porque ela é bandido, é safado, sei lá, esses termos, né, esses adjetivos que as pessoas usam, ele não tem jeito. Não, isso é uma doença e uma vez instalada ela não tem cura, ela só tem controle. Então há muito preconceito, sim, contra o dependente químico, como existem outros preconceitos, né, dentro da sociedade, o racismo, né, enfim, mas jamais podemos julgar o dependente químico dessa forma, porque para ele chegar a uma dependência química, provavelmente ele tem dores emocionais. Por que as pessoas usam droga? Porque droga dá prazer. Nós, seres humanos, estamos aqui, a gente quer ter prazer. O nosso cérebro ele quer ter prazer, né? A gente não lida bem com frustração, nós não lidamos bem com perdas, e isso, se a pessoa não tiver uma estrutura emocional, uma personalidade bem construída, né? Uma família, a família é de fundamental importância para a recuperação de um dependente químico. Por quê? Porque se você não tiver, a pessoa não tiver afeto, né? Nós, seres humanos, precisamos de afeto também. E muitas pessoas não têm afeto, não têm família e também vários fatores podem levar ela à experimentação de drogas. Por quê? Para alívio dessa dor, dessa situação ou situações que ele não está dando conta. E muita gente, ao invés de procurar um profissional, vai para as drogas, porque a droga, ela triplica o teu prazer, né? Na recuperação de um dependente, nós procuramos, eu falo muito disso na minha palestra, que a gente tem que procurar fontes de prazer que não sejam as drogas. Mas quais são essas fontes, né? Nós temos muitas fontes para a gente, para o nosso corpo, sozinho, naturalmente, fabricar prazer. Temos as artes, temos os esportes e, enfim, várias outras coisas que você tem que procurar para te dar prazer. E o dependente químico, ele tem que mudar totalmente o estilo de vida dele. Você trouxe alguns pontos aqui muito importantes, Marta. A gente sabe o quanto é falho essa questão do cuidado de saúde mental das pessoas. E muitas vezes elas deixam de procurar um profissional, como você muito bem mencionou, para procurar outras válvulas de escape. E isso é muito complicado. E aí eu queria, assim, só para contextualizar as pessoas de casa, dar um exemplo aqui que eu estava comentando com a Marta antes. Eu sou uma pessoa que fiz cirurgia bariátrica, a redução de estômago. No nosso processo de todos os pacientes para fazer a cirurgia bariátrica, é feito todo um acompanhamento psicológico, porque há uma grande incidência de pessoas
que deixam a dependência da comida para a dependência alcoólica ou de outras drogas, ou até de compras, mas deixam uma dependência pela outra. Então, isso é muito importante. Então, se você não tiver este preparo psicológico para lidar com aquela impossibilidade de comer, você acaba se enveredando por caminhos que são muito complexos, como a gente sabe. Então, esse é um exemplo muito importante para a gente perceber que ali, e aí há um cuidado da comunidade médica em torno disso, para que a pessoa não acabe enveredando pelo caminho das drogas, do álcool, que é também uma droga lícita e que a gente precisa também tomar muito cuidado, né? Nas estatísticas, nos estudos, a gente sabe que o álcool é a droga mais difícil para um dependente químico parar com ela, né? O álcool ele é de livre comércio, ele está aí, né? Então é uma droga que dificilmente a gente consegue tirar essa pessoa do álcool, né? Às vezes a gente consegue orientar e ajudar a pessoa que está no crack, por exemplo, mas o álcool é muito difícil, né? E é uma droga muito destruidora, né? Tem aí drogas como a K9 que eu comentei, mas o álcool é a pior droga que existe, é o álcool. Você acabou de mencionar o crack, até num patamar, entre aspas, menor do que o do álcool, isso é muito significativo. Mas eu queria, vamos voltar aqui para o livro, e esse livro ele foi construído a muitas mãos, né? Muitas pessoas ajudaram aqui na construção desse livro, e eu acho importante a gente mencionar, porque aqui me parece que traz uma visão muito ampliada da questão das drogas, para que a gente entenda de fato como esse problema é grave, né? Como é que é isso? Como é que foi essa construção? Então, quando eu recebi esse convite para escrever esse livro, na realidade eu pensei num livro muito que abrangesse mesmo, porque assim, tratar de um dependente químico, você precisa de uma equipe multidisciplinar, na realidade. Ele vai precisar de fármacos, ele vai precisar de psicoterapia, né? Vai precisar da família, né? Ele vai precisar do afeto, ou seja, ele precisa de uma rede de proteção, né? Ele tem que ter por trás dele isso, né? Porque ele vai ter... Porque ele precisa de um psiquiatra, de um médico, de fármacos? Porque ele vai ter síndrome de abstinência, ele vai ter problemas físicos, né? Quando ele para de usar, ou quando ele começa a diminuir, ou para radicalmente, alguns que param mesmo radicalmente de usar, então vai ter sintomas físicos, né? Porque o corpo estava acostumado com aquilo. Então, eu pensei numa obra que a gente pudesse ter esses colaboradores, esses autores também, né? Então, eu tenho aí psiquiatra, que me ajudou, né, nessa parte de fármacos, desses medicamentos, né, que são usados para abstinência do dependente. E também chamei um psicólogo, um outro amigo meu, né, outro profissional meu amigo, também que escreveu esse livro, que esteve a campo na Cracolândia para poder escrever o livro dele. E também tenho o meu ex-chefe da minha divisão lá do DENARC, ele também tem um grupo de escoteiros em Sorocaba, o Alexandre Cacheiro, e lá ele faz prevenção com os escoteiros também. Ele trabalhou na DIP, então ele também desenvolvia palestras e tal. Então ele trabalha também hoje com prevenção. E eu acho que essa prevenção com escoteiros tem ali um papel ali fundamental, né, Marta? Porque o caráter multiplicador que tem, a força multiplicadora que tem uma criança, uma adolescente, criança não, um adolescente, é imenso, né? É muito bom fazer. Então, a palestra para um adolescente, né, a informação para eles do que são as drogas e as consequências que elas podem trazer para a vida deles é de suma importância. Porque, veja bem, você fala com um, ele já vai falar com mais 5, com mais 10, com mais 20. Então, é muito bom realmente levar essas informações, e porque ele vai ter contato, né? A droga, infelizmente, ela está nas escolas, ela está em todo lugar. Você estava falando, eu acabei te interrompendo, das pessoas que estão ajudando. Você estava comentando comigo sobre a questão de legislação. Isso também eu acho que é muito importante a gente mencionar, porque às vezes as pessoas também não entendem muito essa questão ligada à legislação da pessoa que faz o tráfico de drogas, da pessoa que é usuária de drogas. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar, até porque acho que conhecimento sempre agrega, né, ainda mais nesse sentido.
Então, muitos usuários, né, se tornam dependentes também e tem problema com a justiça, por quê? Porque a droga, ela vai te tirando tudo, né, até a sua dignidade. Tem muitos usuários que eles praticam furtos, praticam roubos para poder adquirir a droga, né? E aí ele passa a ter mais um problema na vida dele. Além do problema de saúde, ele tem o problema com a justiça, né? Então, é importante, eu trouxe também essa parte da legislação para as pessoas saberem o que é o usuário, o que é o traficante, né? Isso tem a ver com a quantidade de droga e o tipo de droga que foi apreendida. E o usuário hoje não é preso pela legislação, certo? Antigamente até parece que sim, e hoje não mais. Então, o livro também traz essa parte histórica, né, que eu acho de suma importância também a gente contar como a nossa legislação brasileira foi lidando com isso, né? Tem aí desde 1800 até a última mudança da lei que foi no governo Lula. Marta, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é o comportamento da pessoa que é usuária de drogas. Porque às vezes a gente está acostumada a conviver com alguém e de repente essa pessoa acaba enveredando pelo mundo das drogas e a gente fica sem saber como a gente faz essa leitura dessa pessoa, que ela já está num caminho complexo e que a gente precisa ajudar. Eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto esse perfil de usuário, como é que é esse perfil de usuário? Veja bem, principalmente na adolescência, né, os pais que são vigilantes, né, com seus filhos, os pais que são participativos, que dialogam com seus filhos, sabem quem é o filho, sabem o comportamento do filho. E quando você está sob o efeito de alguma substância psicoativa, o que acontece? Elas vão atuar onde? No nosso cérebro. Elas alteram as funções dos nossos cérebros. Então, é muito fácil você ver sinais de que a pessoa está usando alguma substância, né? Ou maconha, ou cocaína, ou o próprio álcool, enfim, porque ela vai mudar o comportamento, principalmente, né? Nós seres humanos, temos as emoções e tal, e a gente vai mudando o comportamento se você, por exemplo, você toma um remédio e você pode mudar o seu comportamento. Aquele remédio pode te deixar mais ansioso, mais agressivo. Então, tem sinais que a gente pode ver. Agressividade, né? Que mais? Ansiedade, depressão. Às vezes o adolescente fica muito depressivo, não quer ir para a escola, fica no quarto dele, não quer sair, não quer interagir com os amigos, né? Porque a droga também tira a nossa interação social. O usuário ele tem disfunção tanto biológica quanto psíquica e quanto na sua interação com o outro, né? Então, mas esses sinais existem, né? Esses sinais, eles se apresentam, né? Às vezes a pessoa dorme muito, né? Às vezes ela tem os olhos vermelhos, às vezes ela bebe muita água, ela fala que está com a boca seca, entendeu? Então, tem vários sinais que a gente pode notar, porque a gente está ali convivendo com a pessoa, a gente sabe que ela está com algum problema. E aí a questão vamos conversar? O que está acontecendo, né? E é sempre importante estender a mão, né? Porque quanto mais a gente segregar essa pessoa, mais o problema vai ficando maior. E aí, falando nisso, Marta, eu queria que você falasse dos locais onde a gente pode ter o convívio de uma pessoa com problemas com drogas. No seu livro, tem muito a questão da educação, da sala de aula, até por um norte, por um educador, mas você fala também do local de trabalho, da igreja. Eu quero que você fale um pouco sobre esses locais, porque é de fato realmente algo que interfere ali no ambiente, que a gente, como sociedade, a gente pode também dar a nossa contribuição para ajudar essa pessoa. Sim, existe aí os CAPs da D, né, que são os centros psicológicos que dão atenção para os usuários. Lá eles passam por uma triagem e lá eles têm atendimento psicológico. É uma das coisas que o usuário pode ser encaminhado, certo? Também temos o Cratode, que agora mudou de nome, que é ali no Parque da Luz, que é um mini hospital atrelado ao SUS, que só atende ocorrência com dependente químico, né? E claro que nós temos as clínicas, né, de recuperação e também as comunidades terapêuticas. Mas o que é isso? As clínicas
elas são, lá tem sempre uma equipe multidisciplinar, tem psicólogo, tem enfermeiro, tem médico, né? Só que o poder aquisitivo das pessoas para um tratamento desse, ele se torna muito inviável, né? Porque a maior incidência de usuários de drogas estão nas comunidades, né? Então, aí tem a comunidade terapêutica, que são montadas em áreas rurais, né? Por causa do ambiente terapêutico, que é muito importante, né? A natureza, ela tem esse aspecto terapêutico, né? Ajuda. E também lá eles usam da ferramenta que é o trabalho, né? Lá todos trabalham e, claro, você tem um preço muito fácil de poder colocar uma pessoa ali, ou a própria pessoa aí de espontânea e livre de vontade, né? Mas ela não é para todo mundo, são para as pessoas mais vulneráveis economicamente, né? Que aí elas pedem uma cesta básica e mais uma mensalidade que a pessoa possa pagar para estar ali se tratando. E muitas pessoas que frequentaram, muitos usuários, conseguiram mudar de vida através ali também desse tipo de atendimento. Ok. Eu queria que você falasse um pouco sobre, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, como é que funciona. A gente tem, de repente, um colega ali com um vício de álcool, que é o mais comum, mais perceptível, talvez, o que a gente percebe mais rápido. Tem ali, nesse exemplo, um colega com um problema de álcool dentro da empresa. Como é que a gente deve proceder, Marta? Como é que a gente pode ajudar esse colega a superar esse problema? Bom, em primeiro lugar, eu acho que dentro do trabalho tem que chegar no próprio colega e dizer se ele quer se tratar. Porque muitas pessoas, muitos usuários, muitos que já estão na dependência, inclusive, eles acham que eles não estão doentes, né? Eles acham que eles param a hora que eles quiserem e que aquilo não é um problema e é um problema. Primeiro, eu acho que alguém tem que chegar nesse colega e dizer, olha, você quer se tratar? A gente pode tentar te ajudar, né? E aí sim, levar para um superior, olha, ele quer, a gente está com esse problema com ele aqui, e aí sim, encaminhar para esse CAPS, por exemplo, né? Chamar a família, né? Se não tiver família, chamar alguém que as pessoas devem conhecer um amigo, ter um parente que possa ajudá-lo também nisso. Por quê? Porque é o que eu falei, o dependente ele precisa de uma rede de proteção, de uma rede de ajuda, não é uma pessoa só, né? Ele precisa estar cercado de pessoas que estão prestando essa ajuda para ele, né? Mas dentro das empresas é levar para um superior e dizer, olha, a gente está querendo te ajudar, vamos lá? E tem alguns que se negam mesmo, não quero, e aí vai ficando difícil, né? E cabe, claro, à empresa ver o que vai fazer com esse funcionário, mas a primeira coisa é saber se ele realmente quer se tratar e a partir do momento que ele disser que sim, aí sim, procurar toda essa rede, procurar o CAPS, enfim, internações para ele, né? E isso é possível e deve ser feito. A gente tem que lembrar, né, Marta, que a gestão de recursos humanos é muito importante nesse sentido. Sim. De fato, não é o caminho à exclusão, porque a gente sabe que um colega que de repente passou por uma fase difícil e, como a gente já explicou um pouco antes, teve ali como uma válvula de escape que acabou se perdendo nessa válvula de escape, né? Então, quanto mais a gente puder ajudar, melhor, para que, de fato, a gente consiga fazer a nossa parte como cidadão, né? De ajudar. É importante, então, porque muitos usuários também, muitos colegas de trabalho, estão passando por problemas que eles não falam, né? Nós, mulheres, falamos mais, dizem que a gente fala mais, né? Nós colocamos mais as nossas emoções para fora, né? Com uma amiga, ou a gente procura um profissional, quando não dá conta mesmo, porque desabafar com um amigo é uma coisa, deve-se fazer isso, né? Um amigo às vezes nos ajuda muito, só esse desabafo pode nos ajudar, mas às vezes tem situações que você precisa de um profissional, né? Você já está numa dependência química que é muito mais difícil você voltar a ter uma vida de bem-estar.
né? Então, é importante que o colega chegue, sim, nessa pessoa, porque às vezes ela não quer falar. Às vezes ela também tem vergonha de falar, como você disse, né? Principalmente os homens, eu vou falar que eu sou dependente químico, que eu estou passando por uma emoção que eu não estou dando conta, isso é fraqueza, eu sou homem não chora, homem não fala. Não, é o contrário. Ser humano que não coloca suas emoções para fora vai ter problema, né? Na saúde mental. Então, é muito importante, sim, que alguém chegue no usuário ou no dependente. Agora, Marta, você trouxe aqui um violão, não foi só para embelezar nosso cenário, com certeza. Você também tem um trabalho com a música. De alguma forma, esse pode ser também uma forma da pessoa que é dependente ter um apego, ter um outro porto seguro, buscar um porto seguro na arte, na música, em outras tantas formas de arte? Todas as fontes de prazer que o ser humano busca para ter prazer é válida, principalmente para um dependente químico. Por quê? A droga faz o quê? É um derrame de dopamina, principalmente, nós temos vários neurotransmissores da felicidade, né? Os hormônios da felicidade, a noradrenalina, principalmente a dopamina, a ocitocina, enfim. Arte, qualquer tipo de arte, produz dopamina. Esporte produz dopamina, principalmente os aeróbicos, né? E onde é produzido isso no nosso organismo? Nós temos um segundo cérebro, que é o intestino. Ali se fabrica muita dopamina, né? Inclusive, quando a gente vai no médico, ele pergunta como é que está seu intestino. Porque sim, fabricamos esses neurotransmissores. E quais as fontes naturais de prazer? Que não seja a droga, porque a consequência, droga dá prazer? Dá, triplica o prazer. Mas e a consequência? Agora, essas fontes naturais, que consequência você tem? Meditação, arte, respiração diafragmática, relaxamento, todo tipo de relaxamento, massagens e a arte todas, né? Teatro, dança, arte plástica, fotografia, grafite, né? E a música é considerada a primeira arte. Por quê? Porque ela transcende o planeta, porque tem som no universo, né? Todo o universo aí teve o boom, né? O primeiro som. A gente sabe que a música é extremamente terapêutica, inclusive ela é plástica para o nosso cérebro. A gente consegue fabricar neurônios novos com a música. Tocar um instrumento, tudo que desvia o dependente da fissura, da vontade, do desejo, do apelo das drogas, e que possa dar prazer a ele, está valendo. E a arte é, assim, uma das fontes naturais de prazer e todos nós nascemos com habilidades, né? A gente sabe que a gente tem outras habilidades, a gente trabalha numa coisa, mas a gente pode trabalhar em várias coisas, né? E pode ser várias coisas. Falo muito isso na palestra. E não tenha dúvida que essas fontes naturais de prazer é o que o dependente químico tem que buscar, a família, todo mundo. E eu estou na música desde os 6 anos de idade, né? Venho de uma família musical. E nas minhas dores emocionais e nas minhas alegrias, eu usei a música como ferramenta. Muito importante isso, até porque a gente às vezes precisa de um respiro, né? Uma forma ali de livrar aquela tensão, independente da pessoa ter uma relação com algum tipo de droga, mas no dia a dia a gente precisa... Sim, você não precisa ser dependente nem usuário de droga. Com certeza. Precisamos descansar, né? Precisamos aliviar a nossa cabeça de alguma forma. Então, toque pra gente um pouquinho, por favor. Eu costumo terminar a minha palestra no curso lá da DIP, no DENARC, cantando uma música que sintetiza tudo isso, né? Toda essa problemática do ser humano saber fazer escolhas assertivas, né? Que promovam para ele um bem-estar. Então eu termino falando da música e canto para eles. E eu canto a música do Roberto e do Erasmo Carlos. Mas não é para terminar ainda, viu? A gente ainda tem conversa para ter. Eu vou cantar essa então, tá bom. Que eu canto que fala um pouco disso, né? Que a gente tem que saber escolher, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, morrer na solidão. É preciso ter cuidado
para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Mas se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Olha, eu não cantei junto. Não cantei junto para não atrapalhar, mas muito bonito. Isso é muito importante. Buscar uma nova perspectiva para as pessoas. E, de alguma forma, me parece que é meio que isso, né? No final da palestra, dá esse respiro de um assunto que é tão pesado, né? Muito pesado. O assunto já é pesado, né? A energia toda da droga é uma energia muito pesada. E nós trabalhamos, os outros palestrantes também falam de assuntos mais pesados, então nessa hora que a gente mostra, né, que existem outras possibilidades de prazer que não sejam as drogas, é muito interessante e as pessoas percebem que escolhas na vida são muito importantes, né? E que a gente pode esbarrar em algum caminho meio torto, né, uma estrada mais escura, mas existe saída sempre, né? Basta a gente querer muito, né? 80% do tratamento de um dependente químico é o desejo dele de sair dessa vida, né? Desse mundo das drogas. Então, e é possível. E procurando essas coisas boas, né? Essas fontes de prazer boas. Agora eu queria que a gente voltasse um pouquinho num assunto, Marta, que eu acho que é fundamental nesse processo, que é a família. A gente sabe o quanto a rede de apoio de uma pessoa que está se sentindo com um problema e, obviamente, se sentindo sozinha dentro daquele contexto, modifica, né? Modifica tudo. Então, o quanto a família é importante para que a pessoa de fato consiga viver um dia após o outro longe das drogas. Veja bem, por quê? Porque qual é a primeira referência do ser humano? Quando nós chegamos aqui, nesse planeta já construído, já acontecendo tudo, né? Há um tempão, a nossa primeira referência é quem nos cria. Hoje o conceito de família mudou muito também, não é só mais homem, mulher e filhos, né? Hoje nós temos famílias homoafetivas, a pessoa pode ser criada por um avô, por uma avó, por um tio, né? Não importa, a família é quem está ali com aquele ser humano que está chegando, né? E que precisa, nós somos a espécie que estamos aprendendo desde o primeiro dia até o dia que a gente vai embora. A gente aprende durante toda a nossa existência. As outras espécies que o filhote já sai andando. A gente tem que aprender a gatinhar, a andar, depois a falar, e assim a gente vai para a escola, depois continua aprendendo, e nossa vida é uma eterna aprendizagem. E a família é a referência. Por que para o dependente químico isso é importante? Por causa do afeto. Ser humano que não tem afeto tem problema, vai ter problema na saúde mental. E a família, inclusive os grupos de autoajuda, os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, eles pedem para que a família venha. E porque a droga, o dependente químico, quando ele chega na dependência química, é muito triste, porque a família também não sabe mais o que fazer, né? E os grupos da autoajuda também vêm para ajudar nisso, né? Trata não só o dependente, como a família também. Ali está todo mundo passando pelo mesmo problema. Então, a família é a nossa primeira referência. É extremamente importante para o humano se tornar um ser humano, está tudo lá atrás. Na sua infância, quem te criou, o ambiente que você está inserido também influi, né? Na construção da sua personalidade, do seu eu, da sua identidade.
Então, olha como é muito importante você ter uma referência, né? De alguém te ajudar, te cuidar, né? Te mostrar, te informar, te educar. Então, quem não tem isso, fica difícil, né? Porque você vai ter problemas emocionais. Você não tem a figura do pai, você não tem uma pessoa que está ali, que está dialogando com você. Então, a família é a nossa primeira referência. Ela é fundamental, de fundamental importância para que um dependente químico se recupere e passe por esse processo, porque é um processo, né? O adicto, uma vez adicto, ele é adicto para sempre. E claro que se ele tiver esse afeto da família, é sensacional. E hoje a família está precisando, né, retornar aí alguns valores morais. Por exemplo, os pais hoje têm medo de perder o filho, né? Perder um pouco essa autoridade de pai e mãe. E pai e mãe é autoridade, né? Enquanto você está ali com eles, né? E eu convido todos a ouvir com carinho o que a Marta está falando, que é uma psicóloga, uma policial, é alguém que está dividindo o conhecimento com a gente de toda uma experiência prática nesse segmento e que sabe muito bem do que está falando e com quem está falando e qual que é o objetivo de tudo isso que você está falando aqui com a gente. Muito obrigada, Marta. Eu desejo muito sucesso por esse livro, porque esse aqui às vezes um respiro que as pessoas precisam diante de um problema que é tão grave. Às vezes, obviamente, que a pessoa que está vivendo um problema como esse está ali se sentindo sem forças e sem saber para que caminho vai correr para resolver um problema como esse. Então, talvez aqui não tenha a solução, mas estejam os caminhos, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter ali a certeza de que a pessoa que tem o envolvimento com drogas está doente, precisa de ajuda constantemente, e isso a gente pode fazer independente de ser da nossa família ou não. Pode ser um colega de trabalho, um frequentador da mesma igreja que você. Então, ao invés de julgar, estenda a sua mão. Muito obrigada, Marta. Eu que agradeço. Só para finalizar também, eu não estou falando aqui de religião, mas sim de espiritualidade. Um dos 12 passos que se segue no Alcoólicos Anônimos, nos narcóticos, é acreditar no poder superior, seja ele chamado de Deus, do que for, né? Eu sou uma pessoa que acredito. E nós tivemos aí um avatar, Jesus Cristo, que deixou uma palavrinha para a gente. É uma palavra que você que quer cuidar de alguém, principalmente de um dependente químico, porque a doença já se instalou, ela não tem cura, é para sempre, é um processo que ele tem que estar ali sempre, né, tomando cuidado com o estilo de vida dele, é a compaixão. Se nós não tivermos compaixão pelo nosso próximo, pelo outro, nós não vamos conseguir cuidar de ninguém, não é fato? Com certeza. Eu que agradeço, viu? Muito, agradeço muito mesmo essa possibilidade de estar aqui com você, viu, Melissa? Aqui nessa casa tão maravilhosa que é a Lesp, já estive aqui algumas outras vezes, e agradecer muito mesmo, né? Muita gratidão, porque não tenha dúvida que eu fiz isso com muito carinho, e com muito amor, e com muita prática, e com muito estudo. Esse foi mais um Cultura e Saber. Se você quiser frequentar aqui a Biblioteca da Assembleia Legislativa, você pode vir aqui ao Palácio 9 de Julho, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 18 horas, trazer um documento original com foto, comprovante de endereço e levar um livro emprestado da nossa biblioteca. Eu queria terminar essa conversa com um dedilhar aí de violão. Marta, por favor. E claro também, né, Melissa, o livro vai estar na biblioteca também para quem desejar aí, né? E, mais uma vez, muita gratidão, e vou cantar uma última música de Lenine, que eu acho que também é um recado para nós, seres humanos, muito legal, né? E muito obrigado, um abraço a todos que estão aí. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida não para.
enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz e a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que temos esse tempo para perder? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei que a vida não para. A vida não para, não. Não para. Não para.